Fala galera! Está começando o quinto e último episódio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação SNUC, Lei 9.985. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like glamouroso e vamos lá, galera. Pegue seu café e um copo d'água aí. Tome muita água e hidratem-se. Vamos lá, capítulo 5 dos incentivos, isenções e penalidades. Artigo 37. Vetado. Artigo 38. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das unidades de conservação, bem como as suas instalações e as zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às sanções previstas em lei. Artigo 39. Dá-se ao artigo 40 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a seguinte redação. Artigo 40. Vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidade de conservação integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Sem nada. Artigo 40. Acrescente-se à Lei 9.605, de 1998, o seguinte artigo 40A. 40A. Vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidade de conservação o uso sustentável às áreas de proteção ambiental, às áreas de relevante interesse ecológico, às florestas nacionais, às reservas extrativistas, às reservas de fauna, às reservas de desenvolvimento sustentável e às reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Capítulo 6. Das reservas da biosfera. Artigo 41. A reserva da biosfera é um modelo adotado internacionalmente de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. Parágrafo 1º. A reserva da biosfera é constituída por: inciso 1, uma ou várias áreas núcleo destinadas à proteção integral da natureza. Inciso 2, uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as áreas núcleo. E, inciso 3, uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis. Parágrafo 2º. A reserva da biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado. Parágrafo 3º. A reserva da biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas pelo poder público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada categoria específica. Parágrafo 4º. A reserva da biosfera é regida por um conselho deliberativo formado por representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser em regulamento e num ato de constituição da unidade. Parágrafo 5º. A reserva da biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental O Homem e a Biosfera, MAB, estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro. Capítulo 7. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo poder público,
em local e condições acordados entre as partes. Parágrafo 1º. O poder público, por meio de órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionais a serem realocadas. Parágrafo 2º. Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia dessas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão restabelecidas em regulamento. Artigo 43. O poder público fará o levantamento nacional das terras devolutas, com o objetivo de definir áreas destinadas à conservação da natureza no prazo de 5 anos após a publicação desta lei. Artigo 44. As ilhas oceânicas e costeiras destinam-se prioritariamente à proteção da natureza e a sua destinação para fins diversos deve ser precedida de autorização do órgão ambiental competente. Parágrafo único. Estão dispensados da autorização citada no caput os órgãos que se utilizam das citadas ilhas por força dos dispositivos legais ou quando decorrente de compromissos legais assumidos. Artigo 45. Excluem-se das indenizações referentes à regularização fundiária das unidades de conservação, derivadas ou não da desapropriação. Incisos 1 e 2 vetados. Inciso 3. As espécies arbóreas declaradas imunes de corte pelo poder público. Inciso 4. Expectativas de ganhos e lucro cessante. Inciso 5. O resultado de cálculo efetuado mediante a operação de juros compostos. Inciso 6. As áreas que não tenham prova de domínio inequívoco e anterior à criação da unidade. Artigo 46. A instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infraestrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos, depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais. Parágrafo único. Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas. Artigo 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça o uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. Artigo 48. O órgão ou empresa público ou privado responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve conferir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica. Artigo 49. Vamos lá, galera, tá acabando. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural para os efeitos legais. Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que trata este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. Artigo 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais competentes. Parágrafo 1º. O cadastro que se refere a este artigo conterá os dados principais de cada unidade de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos. Parágrafo 2º.
O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público interessado os dados constantes do cadastro. Artigo 51. O Poder Executivo Federal submeterá à apreciação do Congresso Nacional, a cada 2 anos, um relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação federais do país. Artigo 52. Os mapas e cartas oficiais devem indicar as áreas que compõem o SNUC. Artigo 53. O IBAMA elaborará e divulgará periodicamente uma relação revista e atualizada das espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro. Parágrafo único. O IBAMA incentivará os competentes órgãos estaduais e municipais a elaborarem relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição. Artigo 54. O IBAMA, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de espécies ameaçadas de extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções científicas, de acordo com o disposto nesta lei e em regulamentação específica. Artigo 55. As unidades de conservação e as protegidas criadas com base nas legislações anteriores e que não pertençam às categorias previstas nesta lei serão reavaliadas, no todo ou em parte, no prazo de até 2 anos, com o objetivo de definir sua destinação com base na categoria e função para as quais foram criadas, conforme o disposto no regulamento desta lei. Artigo 56. Vetado. Artigo 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de 180 dias, a partir da vigência desta lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação. Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho, serão fixados os participantes, bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a participação das comunidades envolvidas. Artigo 57-A. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado seu respectivo plano de manejo. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às áreas de proteção ambiental e reservas particulares do patrimônio nacional. Artigo 58. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que for necessário a sua aplicação, no prazo de 180 dias, a partir da data de sua publicação. Artigo 59. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 60. Revogam-se os artigos 5º e 6º da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, o artigo 5º da Lei 5.197, de 3 de janeiro de 1967, e o artigo 18 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Galera, é isso aí. E chegamos ao fim da Lei 9.985, que trata sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC. Parabéns se você chegou até aqui. Até a próxima. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus melhores amigos e deixar sua mensagem aí no espaço aí embaixo. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.